Olá pessoal, hoje vamos dar seguimento à nossa aula de estatística e para hoje nós veremos noções de correlação, principalmente os coeficientes de correlação de Pearson, regressão linear e coeficiente de variação. O que é uma correlação? Uma correlação é uma sugestão de encaixe de uma função conhecida entre duas variáveis de estudo. Essa correlação é dita simples quando estudamos o grau de relacionamento entre duas variáveis apenas. E essa correlação é dita múltipla quando temos mais de duas variáveis. O coeficiente de correlação linear R de Pearson é um desses coeficientes. Para n dados de pontos de duas variáveis x e y, podemos calcular o R fazendo a seguinte operação matemática. Então, o R é o número de dados das duas variáveis que multiplica o somatório do produto xy menos o somatório somente de x, que multiplica o somatório somente de y, dividido pela raiz quadrada de n, número de dados da distribuição, vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado, vezes a mesma coisa para variável y. N dados vezes o somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado. E o resultado desta conta é o que a gente chama de coeficiente de correlação linear de Pearson. Quais são as propriedades desse coeficiente R? O valor de R, tá, ele sempre vai estar entre menos 1 e mais 1. E vai te indicar uma porcentagem. Se o R for igual a menos 1 ou mais 1, eu digo que a correlação é máxima, positiva ou negativa, entre as duas variáveis de estudo, x e y. Então, a gente quer sempre buscar um coeficiente de correlação R muito próximo a 1. Isso significa que a correlação entre as variáveis x e y são muito fortes. Se o R, que é o coeficiente de correlação, for igual a zero, não há correlação entre as duas variáveis. Ou seja, eu não posso atribuir uma função que relacione x com y. Se o R for menor que o módulo de mais ou menos 0,3, eu tenho uma correlação fraca. Então, isso quer dizer que as variáveis x e y, elas não podem ser muito bem determinadas por essa função matemática. Essa correlação é muito fraca. E se o módulo de R for maior que 0,7, então eu tenho uma forte correlação entre as variáveis. A gente busca sempre que essa correlação seja superior a 0,9, 0,95, para a gente ter uma boa descrição de x e y correlacionadas. E se o R, então, estiver entre mais ou menos 0,3 e mais ou menos 0,7, então essa correlação é moderada. Então, eu tenho como saber se essas variáveis x e y que eu estou estudando
Elas têm correlação entre si ou não. Então aqui alguns exemplos, né, de estudos que envolvem correlação. Então aqui eu tenho estudos de vários pontos, né, que envolvem a variável x e a variável y, e eu vejo que eu tenho uma correlação que me parece uma reta, né, uma correlação linear positiva, porque essa reta é crescente. Então eu posso atribuir uma função linear crescente para esse conjunto de dados. Eu posso ter também uma correlação linear negativa, ou seja, o conjunto de dados que me apresenta, tá, a proximidade de uma função linear decrescente. Então, o y decresce com o aumento de x. É uma função decrescente. Eu posso também ter uma correlação que não seja linear, ou seja, aqui me apresenta uma curva, uma parábola. Então aqui está bem representado por uma equação, né, de segundo grau. Ou ainda eu posso ter uma correlação nula, ou seja, os pontos, né, não têm correlação nenhuma. As variáveis y e x me parece que não traduzem nenhuma correlação. São pontos muito espalhados, onde eu não posso atribuir uma função matemática que descreva a dependência de y em função de x. Coeficiente de determinação r². O coeficiente de determinação r² é justamente o coeficiente de correlação de Pearson elevado ao quadrado. Então, o coeficiente de determinação ou coeficiente de explicação fornece uma indicação de ajustamento entre duas variáveis. Ele é dado por r² igual a variação explicada dividido pela variação total. Mas é muito mais simples você obter o resultado de r² fazendo o r, coeficiente de correlação de Pearson, elevado ao quadrado, como diz aqui, né? Pode ser calculado também elevando-se ao quadrado o coeficiente de correlação de Pearson. Regressão linear simples. A análise de correlação linear dá um número que resume o grau de relacionamento entre as variáveis x e y, que fornece uma equação matemática entre elas. Então, essa regressão linear vai me dar exatamente uma equação que relaciona a variável y com a variável x. O método mais usado é um método descoberto por um matemático do século XVII, chamado Carl Friedrich Gauss, e esse método é chamado dos mínimos quadrados, que envolve um sistema de equações tendo o a, o b, que são os coeficientes de uma função linear, lembrando, né, y igual a x mais b. Então aqui eu tenho o coeficiente angular da minha reta e o coeficiente linear da minha reta. Eu tenho também as variáveis x e y, e eu tenho também o número de termos, né, desses dados. Então eu posso fazer um sistema de equações e eu posso assim obter então os valores de a, b e montar esta equação da reta. Então veja que a equação da reta é dada por y igual a ax mais b, onde esse a aqui, ó, é o coeficiente angular da reta e o b é o coeficiente linear da reta. Tá? Esse coeficiente angular a pode ser calculado dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, fazendo uso, né, do método dos mínimos quadrados anteriormente falados, tá? Você isolando o a, você obtém esta equação aqui para obtê-lo. E o coeficiente linear b
pode ser obtido dessa forma. Depois de obter o A, a gente coloca aqui, né, e executa essa nova fórmula e resolve o B. Coeficiente de variação de Pearson. O coeficiente de variação de Pearson, abreviado como CVP, é uma medida da dispersão relativa, ao contrário do desvio padrão, que é uma medida de dispersão absoluta. Então, o coeficiente de variação de Pearson nada mais é que o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Isso aqui no caso de amostra, tá? Então, o desvio padrão amostral dividido pela média amostral vezes 100. Ou ainda, eu posso calcular com dados da população. Eu tenho o desvio padrão populacional dividido pela média populacional vezes 100. Tá? Quanto maior o número de termos, né, de dados da minha amostra, mais próximo eu chego do CVP populacional. Então, esse é o coeficiente de variação de Pearson. Vamos ver alguns exemplos de interpretação de R e R2. Vamos ver para um seguinte exemplo. Para as variáveis quantidade de cimento, X, e resistência à compressão, Y, do concreto utilizado na construção civil, vamos supor que você tenha obtido um coeficiente de correlação R igual a 0,98. Então, bem próximo de 1. E o coeficiente de determinação R quadrado é isso aqui, 0,98 ao quadrado, que dá 0,9604. O que significa esse valor R quadrado? Significa que 96,04% da variação da resistência à compressão pode ser explicada pela quantidade de cimento. Ou seja, eu estou mostrando que a correlação entre essas duas variáveis, quantidade de cimento e resistência à compressão, tá? Elas têm um grau de correlação de 96,04%. Enquanto que, então eu posso explicar a resistência à compressão pela quantidade de cimento em 96% dos casos. Mas eu não posso explicar a resistência à compressão por 3,96% dos outros casos, porque depende de outros fatores que não a quantidade de cimento. Pode ser a quantidade de água, pode ser a temperatura, outros fatores. Tá? Então, eu estou amarrando as duas grandezas, quantidade de cimento e resistência à compressão, para fazer o estudo dessa correlação entre essas duas variáveis. Outro exemplo, metragem de construção e preço de venda. Será que a metragem da construção tem correlação com o preço de venda? É isso que nós vamos ver. Vamos imaginar uma hipótese em que nós obtivemos o coeficiente de correlação R igual a 0,7. Ora, 0,7 ao quadrado dá 0,49, que é o coeficiente de determinação, R quadrado. Veja que esse valor está bem afastado de 1. Tá? Então, isso significa dizer o seguinte, ó, que 49% do preço de venda de um imóvel pode ser explicado pela metragem da construção. O restante, 51%, é devido a outros fatores que não a metragem. Vamos supor, pode ser a zona, a região em que está sendo vendido o imóvel, né? Ou seja, a localização, enfim, outros fatores quaisquer.
Então nós vamos fazer agora um exercício, tá? Que nós vamos passar para uma planilha Excel para resolver. Então o que eu quero fazer nessa planilha? Eu quero estudar se existe correlação entre a produção diária e o estoque de uma empresa observados em 6 dias. Será que nesses 6 dias existe uma correlação entre a produção e o estoque? Então, eu quero saber o seguinte: qual a média diária de peças produzidas nesse período? Qual o estoque médio diário de peças verificado nesse período? Determinar o coeficiente de correlação de Pearson, interpretá-lo. Calcular o coeficiente de determinação, interpretá-lo. Determinar a equação da regressão linear. Então é isso que nós faremos. Então está aqui o nosso problema, né, passado para o Excel. Vejam que eu tenho os dados de produção, que é o meu eixo X, os dados de estoque, que é o meu eixo Y. Então aqui nós vamos fazer a soma do X e do Y, tá? Então, aqui somamos X e somamos Y. Nós temos 6 dias fornecidos, né, de dados. Vamos fazer a média desses 6 dias aqui, então. Eu vou pegar o somatório e dividir por 6. Tá aqui. Somatório dividido por 6. Daqui. Então eu tenho a média da produção e a média do estoque. Vamos agora calcular o desvio padrão amostral para esses dados. Então veja que eu calculo o desvio padrão amostral com essa função desvipad A, né, desses dados aqui. Tá? Então é uma função do Excel, é só digitar ali igual a desvipad e marcar as células. Faço o mesmo com o estoque. Calculo o desvio padrão amostral para esses 6 dias de estoque. Agora eu posso calcular esse coeficiente de variação de Pearson, um desvio relativo. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu pego o desvio padrão, multiplico por 100 e divido pela média, tá? Então tá aqui, ó. Pego o desvio padrão, multiplico por 100 e divido pela média. Faço o mesmo procedimento para o estoque. Então eu obtenho um coeficiente de variação em porcentagem de 18,4% na produção e 23,1% no estoque. Agora vamos fazer as tabelas que permitem calcular o R por esta fórmula aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós lançamos então o número de dados para cada variável. O somatório de X nós já fizemos aqui. Somatório de Y nós já fizemos aqui também. Agora vamos calcular o somatório de XY, que é esse aqui, ó, que aparece aqui para vocês. Então, como é que você faz isso? Ó? Existe uma função no Excel que chama-se somar produto. Então, tu digita ali somar produto, coloca a primeira sequência de dados aqui da produção, ponto e vírgula, e a segunda sequência de dados, que é o estoque, ponto e vírgula, né? Entre os dois, não esqueça que é ponto e vírgula, fecha parênteses e dá Enter. Então vocês têm aqui o somatório de X vezes Y. Então é o mesmo que pegar assim, ó, multiplicar X e Y, dá um resultado. Multiplicar todos eles entre si e depois somar todos, tá? Tá aqui. Depois nós temos a soma quadrática, então a somatório de x quadrado, que é justamente esse termo aqui, ó. Tá? Então o somatório de x quadrado, tá?
você tem também uma função chamada soma quad no Excel. Então, igual a soma quad, intervalo de dados, né? Dá Enter. Faz a mesma coisa com o estoque. Soma quad, intervalo de dados do estoque. Então, aqui vocês têm esses valores que vão entrar nesta fórmula aqui. Então, agora, como é que eu calculo o R, né? Com esta fórmula. Então, o R vai ser o meu N, está aqui, né? Vezes o somatório de XY, que está aqui, ó. Tá? Menos o somatório de X vezes o somatório de Y. Então, ó, menos o somatório de X, está aqui, vezes o somatório de Y, que está aqui. Certo? Então, essa parte de cima foi. Dividido pela raiz, né? Entre parênteses, N vezes somatório de x2. Veja, o somatório de x2 está aqui. Menos somatório de x elevado ao quadrado. Então, menos somatório de x está aqui, ó, elevado ao quadrado. Vezes N, está aqui, ó, o N, tá? Que é o 6, tá? Vezes o somatório de y quadrado, que está aqui o F18, está aqui ele, ó, menos o somatório de y elevado ao quadrado. O somatório de y está aqui e eleva ao quadrado está aqui. Fecha os parênteses, dá Enter, você tem então a resposta para o coeficiente de correlação de Pearson. Certo? Uma observação interessante aqui é que vocês têm uma fórmula no Excel que faz esse cálculo já, para te não ter que fazer tudo isso aqui, né? Então, a fórmula é o seguinte, eu fiz aqui do lado, tá vendo? Igual a Pearson, escreve Pearson, né? E coloca o intervalo de dados da produção, ponto e vírgula, intervalo de dados, estoque, dá Enter. Tá? Só fazendo isso aí, você já obtém o valor do coeficiente de correlação de Pearson, que é o R. Certo? Agora, o R quadrado, basta você pegar o R que você acabou de calcular e elevar ao quadrado. Então, fazendo esse valor ao quadrado, você obtém o R quadrado. Então, o R quadrado deu 0,76894, etc. Tá? Então, você observe que agora eu tenho que calcular qual é o coeficiente angular da reta e qual é o coeficiente linear da minha reta. Tá? Com aquelas fórmulas anteriores que eu falei para vocês. Então, você tem aqui uma equação da reta, ó. O coeficiente linear, vocês vão calcular com essa expressão. E o coeficiente, aliás, o coeficiente angular, vocês vão calcular com essa expressão. E o coeficiente linear, depois de calculado o coeficiente angular, vocês colocam aqui e calculem o coeficiente linear. Ok? E essas duas equações saíram desse sistema de mínimo múltiplo quadrado. Então, o que eu fiz aqui para calcular? Eu usei justamente essa fórmula aqui. N vezes somatório de x vezes y, né? Então, se vocês observarem, eu usei aqui esses valores, tá? Menos somatório de x vezes somatório de y, né? Dividido por n vezes somatório de x quadrado menos somatório de x elevado ao quadrado. Tá? Que é essa coisa aqui é diferente dessa. Tá? Fazendo isso aqui, vocês observem que eu fiz a conta aqui, ó. Tá? Vocês obtêm o coeficiente angular da reta de 0,259, etc. E o coeficiente linear, B,
agora você vai usar esta fórmula aqui. Então eu fiz o uso dessa fórmula também, vocês podem observar, só que agora eu estou usando o valor do A aqui na continha, né? Então fazendo essa continha aqui, né, obtém-se o valor de B, que deu menos 4,1099, etc. Tá? Então, tendo esses dois valores de A e B, eu substituo aqui, ó, no lugar de A e no lugar de B, eu tenho a equação que relaciona uma variável com a outra. Então, no Excel você tem uma função que faz isso. Então, aqui, ó, por exemplo, eu fiz o gráfico, né? Fiz o gráfico daqueles dados ali. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega ali, ó. Formatar, adicionar linha de tendência, tá? Ó. Então, aqui que se coloca a equação do gráfico, ó. Exibir equação no gráfico e exibir o valor de E quadrado no gráfico, tá? Então, é aqui que você vai. E faz aqui, por exemplo, a regressão linear, né? Marca linear aqui, né? Marca aqui, marca aqui. Então já vai aparecer a equação aqui para vocês, ó. Tá? Então eu já tinha feito isso, ó, fiz para mostrar. Então vejam que o coeficiente de correlação, tá, ou determinação, o R2, está exatamente igual. Ó. Tá? Esse aqui eu fiz calculado, né, mas vocês vejam que o Excel já te dá isso. E ele já te dá também o coeficiente A, 0,259, que nós obtemos aqui, ó. E o coeficiente B, menos 4,11 aproximadamente. Tá? Ok? Então aqui esses pontos azuis são justamente obtidos a partir do meu gráfico. Tá? Entre x e y, onde x é o eixo horizontal e y é o eixo vertical. Observe aqui agora. Uma pergunta é o seguinte: qual o valor do estoque para uma dada produção? Então, qual o valor do estoque para uma dada produção? Então, o valor do estoque para uma dada produção é dado a partir desta fórmula aqui. Y igual a, o Y é meu estoque, Y igual a 0,259 vezes o valor da produção, menos 4,11. Tá? Então, esse é o valor, tá, da produção para qualquer valor de estoque. Aliás, o valor do estoque para qualquer valor de produção. Então, aqui, você veja que eu posso digitar qualquer valor aqui, né, 120, eu vou ter o valor correspondente ao estoque, porque eu já coloquei essa função aqui no Excel, tá? Então vocês observem que eu já botei aqui no valor de A, o valor de B, eu botei justamente essa função aqui, y igual a x mais b, onde o A é 0,259 e o B é menos 4,11. Tá? Então vocês vejam que eu botei aqui, ó, tá? Então, o que que faz? Quando eu pego qualquer valor de x, tá, ele pega e multiplica o A e soma o B. Tá? Multiplica por A e soma o B. Faz justamente essa fórmula aqui. Tá? O y igual a 0,259x menos 4,11. Então, se eu colocar aqui, para zero valor, né, de produção, eu vou ter um valor negativo para o estoque. Tá? Se eu botar, por exemplo, 1, eu ainda tenho negativo. Ó. Se eu botar 2, ainda tem negativo. Se eu botar 10, ainda tem negativo. Se eu botar 15, ainda está negativo. Tá vendo? Se eu botar 20, agora já está positivo. Tá vendo? Então, para uma produção de 20,
peças, eu vou ter um estoque de 1 e pouco. Tá? Muito bem. Qual a próxima pergunta? Qual o valor de produção que zera o estoque? Tá? Qual é a raiz? Tá? Então, aqui eu quero saber o seguinte, qual é esse valor que zera esse aqui? Ó, tá? Então, aqui eu boto a minha função. Então, você vai copiar justamente essa função aqui de cima. Ó, tá? Essa função aqui é essa função matemática da regressão linear. Y igual a ax mais b. E aqui eu não sei qual o valor, né? Aqui é um valor que eu não sei, tá? Eu não sei. Então, como é que eu obtenho esse valor aqui, tá? Eu quero o valor da produção, quer dizer, essa coluna aqui, quando aqui for zero, tá? Então, tu tem que clicar nessa célula e ir lá em dados do Excel, né? Teste de hipóteses, aqui, ó, atingir meta. Aí vai te abrir essa janelinha aqui, tá? Do atingir meta. Então, eu tenho que definir uma célula para um determinado valor e calcular a outra. Então, que célula que eu vou definir o valor? Bom, eu quero saber, né? Quero que essa célula aqui do estoque seja igual a zero. Se essa célula do estoque for zero, quanto que eu vou ter da produção? Tá? Então, ó, veja que o que eu fiz aqui. Vou de novo. Tá? Aqui é a célula que eu quero botar um valor. Tá? Quero botar o valor de zero naquela célula ali. Ó. Então, nessa célula aqui, que é a B30, eu quero botar um valor igual a zero. Você digita a célula, dá Enter, digita o valor que você quer para ela. Então, eu quero que aqui, ó, seja zero. Tá? Isso em matemática a gente chama raiz da função. Então, eu quero a raiz da função, ou zero da função. O zero da função é quando o y vale zero. Tá? Então, vocês estão vendo que aqui o estoque é y. Tá? Então, eu quero saber qual o valor de x que zera o y. Ou seja, qual o valor do x, né, para quando o y é zero. Então, tu bota aqui para calcular essa célula, dá OK, né? E de novo OK. Então, o Excel calcula para ti qual é a raiz. Ou seja, para o estoque ser zero, eu tenho que ter uma produção de 15,8. Tá? 15,8. Ok? Então, esta é a raiz da minha função. E aqui eu posso digitar qualquer x, né? E eu tenho o valor de y, porque ele calcula com o valor que eu digitar aqui. Tá? Por exemplo, 155. Né? Se eu fizer uma produção de 155 peças, eu vou ter um estoque de 36 e pouco. Tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e fico à disposição para dúvidas no chat, no WhatsApp ou em qualquer outra forma de contato. Muito obrigado e até a próxima aula.